Nós estamos na série, né? Vencendo os Gigantes. Hoje é a 6ª ministração. Dá até medo, né? De olhar o tamanho disso aqui da letra. Estou com medo dessa letra aqui que escreveram. Mas o tema do nosso estudo de hoje, a 6ª ministração, é Vencendo o Medo. Vamos lá, fica de pé por gentileza. Abra sua Bíblia em Mateus 14. Eu poderia usar qualquer outro texto, amém? Mas eu quero usar esse texto aqui, que é bem familiar da igreja. Mateus capítulo 14, verso 22 ao 30. A 6ª ministração da série de estudos Vencendo os Gigantes, hoje é Vencendo o Medo. Vamos lá. Tem alguém aqui que tem medo ou já teve medo? Diga amém. Amém. Misericórdia. Meu Deus, mas hoje nós vamos botar o medo para correr. Para correr não, hoje nós vamos derrubar ele. Vamos lá. Mateus 14, 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. Amém? Ocupe o seu assento, glorificando ao santo nome do Senhor. Você veja que essa história bíblica fala de quando Jesus ele deu uma ordem para os seus discípulos depois da grande multiplicação dos pães e peixes, a primeira, a qual 5.000 homens, fora mulheres e crianças, se alimentaram diante daquela grande multiplicação. Logo depois disso, Jesus dá uma ordem para os discípulos, e a ordem foi essa: vocês entram no barco, olha só, entra no barco e atravessa o outro lado, vai para a outra margem. Então Jesus estava dando uma ordem, ele não pediu simplesmente, ele deu uma ordem: pega o barco e vocês vão atravessar do outro lado. Então uma coisa que eu começo a aprender aqui: não importa o que aconteça, a ordem do Senhor é essa: você vai passar do outro lado. Vou repetir: não importa o que aconteça no meio da trajetória da vida, mas a ordem é essa: você vai chegar do outro lado. E você veja que o texto vai dizer que quando os discípulos estavam obedecendo o que Jesus falou, a Bíblia diz que veio a tempestade e o vento contrário. Então aqui nós já aprendemos, muitas vezes você pode estar na obediência, fazendo a vontade de Deus, mas isso não impede, não te deixa imune de sofrer situações contrárias da vida. Essa é a vida aqui na terra. E agora você veja que eles estavam em obediência. Jesus pegou e falou: vai, entra no barco e passa do outro lado. E Jesus foi para o monte orar, né? E a Bíblia Sagrada vai dizer que eles, quando estavam no meio da embarcação, sobreveio aquele vento contrário e as águas estavam agitadas. E no meio daquela turbulência, a Bíblia então vai dizer que ali aparece Jesus ao longe, né? Imagina aquelas águas virando um barco de um lado do outro, o vento soprando sem cessar. Imagine o momento tenebroso que eles estavam vivendo ali, de pânico, medo mesmo, né? E aí quando eles viram Jesus ao longe, não identificaram que era ele. Aí logo pensaram: é um fantasma. Aí gritaram com medo, a Bíblia diz. Mas Jesus já logo deu um brado de longe e disse: não temas, sou eu, que de trás para frente significa o eu sou. Então, olha só, cabe aqui, né, uma profeciazinha, aleluia, eu vou profetizar. Então você veja que no meio das situações divergentes da vida, o grande eu sou sempre vai se manifestar para socorrer.
E ali Jesus, então, né, aparece e diz, sou eu. E ali, então, Pedro faz a prova com Deus, dizendo, se é tu mesmo, faz aí e ter contigo. E a Bíblia diz que Jesus falou, venha, ó. E Jesus, então, falou, vem para cá. E ele começou a dar os passos sobre as águas. Ele teve fé, ele andou, ele conseguiu dar alguns passos. Só que a Bíblia diz, sentindo o vento forte, teve medo. Então você veja, na trajetória da vida, ele teve medo e o medo fez ele cair. O medo fez com que ele viesse a naufragar, porque você sabe que a Bíblia diz que ele começou a afundar. Então isso está trazendo para nós, isso fala da nossa vida diária, da nossa caminhada, né? Quando nós deixamos que o medo venha a tomar conta da nossa vida, é isso que acontece. Nós começamos a regredir, nós começamos a naufragar, de acordo com aquilo que nós deixamos que o medo venha tomar conta da nossa vida. No decorrer do estudo, é claro, nós vamos ver que o ser humano, ele teme por muitas coisas, né? Mas eu vou falar aqui sobre 3 tipos, né? Basicamente, existem 3 tipos de medo. O primeiro, você que está anotando, vai anotando aí. O primeiro tipo do medo é o temor natural. O temor natural, ele fala de, é um bom temor, é um bom medo, que ele traz, te preserva do perigo. Por exemplo, acontece que está tendo uma construção, estou fazendo uma ilustração para você entender um medo que nesse caso aqui é positivo, que nos preserva do perigo. Você sabe, vamos supor, tem uma ponte, né, que é o único caminho que tem para as pessoas atravessar para um outro lugar, para uma outra localidade. E acontece que essa ponte está perigosa, não tem muita segurança, ela está faltando ali degrau, não tem muito lugar para você se segurar. E acontece que alguém, estou ilustrando, olha lá, alguém que já tentou passar por lá caiu nas águas e foi, né, sofreu um acidente. Então uma pessoa que viu isso acontecer, viu que aquela escada, aquela ponte não tem segurança, o que ela vai fazer? Ela vai evitar de passar por lá, porque, ou seja, ela viu que alguém já se perdeu, ela viu que alguém já se feriu. Então esse medo é positivo, é algo que me faz ter cautela para mim fazer, entendeu? Então esse sentido aqui do medo é sentido de quê? De preservar-se do perigo. Então esse aqui é algo bom, tá bom? Então vamos lá, o segundo tipo de medo é o que a gente chama, é o temor referencial. O que é o temor referencial? É aquele que você teme no sentido de respeito. Você respeita seu pai, sua mãe, isso é um temor, né? Você respeita as autoridades e principalmente você tem temor a Deus. Porque esse tipo aqui de medo no sentido de temor fala de reverenciar. É quando alguém tem reverência à santidade, à glória e à grandeza do Deus Todo-Poderoso. Você vê quando, por exemplo, quando um filho ele tem temor do seu pai, o que é isso? Temor é respeito, né? O respeito o que é? Ele não vai fazer algo que venha de alguma maneira fazer com que o seu pai se ire ou que o seu pai se chateie. Por quê? Porque ele tem temor ao seu pai. Alguém, por exemplo, está numa caminhada, numa estrada, dirigindo o seu veículo, e você sabe que aquela estrada está marcando, tem radar, né? E está marcando tantos quilômetros de distância. Aí tem uma placa dizendo lá na frente, polícia rodoviário. O que você vai fazer? Você vai ultrapassar a velocidade? Não, você vai respeitar, isso é temor. Por quê? Porque senão você vai ter consequência. Então esse temor, esse medo, temor referencial aqui, é aquele que nos preserva do erro. É aquele que faz com que nós, pelo temor que temos, não venhamos a cometer erros. Isso aqui é muito bom. Agora, existe o terceiro tipo de temor, que é, no caso aqui, o temor, aquele que é o medo mesmo, tá bom? Não é aquele medo que preserva, não é aquele medo no sentido de temor de reverenciar. Agora, o temor que eu estou falando é aquele de medo mesmo, é aquele escravizador, é aquele que destrói a pessoa. E existem pessoas que têm medo extremo,
porque você sabe que existem níveis de medo. Mas existem aquelas pessoas que têm medo em extremo e chegam a ter fobia, entendeu? A pessoa tem fobia, por exemplo, tem pessoa que tem medo de andar de elevador. Ela sobe 10 andares de escada, mas ela não entra no elevador porque ela tem fobia. Isso é um medo em extremo. Existem pessoas que têm fobia, né? Eu não vou ficar usando palavras técnicas aqui, tá? Eu quero ser bem simples para que todos entendam. Existem pessoas que têm em extremo medo, por exemplo, não aguenta ficar num lugar confinado, fechado. Se ela entrar num lugar e tiver todo fechado, ela já começa a entrar em desespero, o terror toma conta dela. Isso é um medo em extremo, isso é muito grave, né? Então você veja que o medo, né, é escravizador, ele destrói a pessoa. O medo é uma insegurança. Vamos lá, o que é o medo? O medo é uma insegurança sentida quando a pessoa se sente ameaçada por algo do passado, presente ou futuro. Olha só, a pessoa, o que faz uma pessoa ter medo? É quando ela se sente ameaçada com algo, que ela pensa que vai danificá-la, que vai prejudicá-la. Existem pessoas que têm medo do passado, entendeu? Tem medo de que coisas do passado venham à tona, então ela fica se martirizando com isso. Agora tem pessoas que têm medo do presente, estão com medo daquilo que vivem no dia de hoje e não acreditam que a sua vida vai mudar, tem medo. E agora existem pessoas que têm medo do futuro, né? Existem pessoas que têm medo, né, daquilo que ainda vai acontecer. Por exemplo, ela ouve uma notícia, porque você sabe que pela ONU, a Organização das Nações Unidas, diz que até 2050 não vai ter alimento para todo o ser humano aqui na Terra. Você sabe, né, que eles dizem que vai ter uma falta de alimento. Então a pessoa que tem medo, ela já vai logo desfalecer. Em 2050 está dizendo que vai ter fome, só que ela está com medo já do futuro, entendeu? Então ela já está com pavor disso, ela está com pavor. Então você vê, o medo está aqui, pode vir do passado, pode ser do presente, o que a pessoa vive, e pode ser algo ainda para o futuro. Agora vamos lá, irmãos, agora eu vou começar, enfim, depois dessa introdução, agora eu vou entrar no estudo. Olha só, quais são os temores, ou seja, o medo dos seres humanos? Vou repetir aqui esse tópico. Quais são os temores, os medos do ser humano? Vamos lá. O primeiro, eu acredito que esse é o mais terrível, que as pessoas temem, que as pessoas têm medo, é a morte. Eu acredito, se não for o pior medo que as pessoas têm, que o ser humano tem, está entre os primeiros, está entre os top 5, né, de grau aí, as pessoas têm medo da morte. Vamos lá. Hebreus capítulo 2, versículo 15, vai dizer assim, ó: e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então você veja que está na Bíblia, o ser humano, todo ser humano, de certa forma, tem pavor, ou pelo menos tinha, né, trazendo para nós os cristãos, porque você vai ver no decorrer desse estudo que o cristão não pode ter medo da morte. E agora você veja que todo ser humano, antes da morte e ressurreição de Cristo, né, que nos remiu, que nos redimiu, enfim, e que nos trouxe a salvação eterna, nos libertando do pecado, então hoje nós não temos medo. Mas antes disso, todo ser humano, ele ficava apavorado com a morte. Por quê? Você sabe que a pessoa só tem direito de morrer uma vez, no caso. Hebreus 9, 27. Depois disso vem o juízo, né? Aí existem casos de ressurreições, que aconteceu com Lázaro, enfim, e com outros que a Bíblia cita, mas no normal, a Bíblia diz que Deus deu o direito do homem morrer uma vez só, vindo disso depois do juízo. Então existem pessoas que têm um pavor extremo a respeito da morte. Quando fala da morte, a pessoa já entra num pesadelo na vida, ela sente horrores, né? Porque tem medo de a morte o tragar. Porque depois que a pessoa morre, para onde ela vai? O que vai acontecer com ela? Você sabe que todos os dias nós ensaiamos a morte. Todos os dias, quando você dorme, é um ensaio a isso. Todo dia nós ensaiamos para morrer. Porque a morte vai ser mais ou menos... Porque você sabia que pela ciência você morre, né? Quando você dorme, você não sente mais nada, não pensa mais nada, só depois que você acorda. Isso é a morte. Está vendo só que coisa? Então, quando uma pessoa morre, ela fica nesse estágio assim.
não sente. A Bíblia ensina isso, né? Na verdade, isso não tem nada a ver com o estudo, eu só estou tirando algum proveito disso para ensinar os irmãos. Então, você sabe que quando a pessoa morre, ela vai entrar num estágio, né, de sono, que a Bíblia diz, de sono, né? Aquele que morre em Cristo Jesus, ele vai para o seio de Abraão em descanso, mas aquele que não, né, aquele que morre sem Cristo, ele vai para o tormento. Mas vamos lá. Voltando aqui ao nosso ensinamento, então você veja que o que os seres humanos temem é a morte. Aí você vai ver, olha só que coisa tremenda, alguém que tem segurança em Deus, alguém que confia em Deus e sabe quem Deus é, ele não vai temer a morte, ele vence o medo, porque olha o que Davi vai dizer no Salmo 23:4, ele vai dizer, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, olha o que ele vai dizer, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então ele falou, eu não vou temer, olha, ainda que eu passasse pelo vale, não está dizendo que vai passar, ele está falando ainda, se eu tivesse que passar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, não terei medo, por quê? Porque tu estás comigo. Então, olha só, a morte para nós cristãos, né? Nós não temos que temer a morte. Agora, quem não é um cristão deve temer e muito, deve ficar horrorizado mesmo, né? Apavorado. Agora, para aquele que é um cristão, que tem o nome escrito no livro da vida, você não deve ter temor algum, medo algum da morte. Por quê? Porque Paulo vai dizer isso aqui, ó, lá em Filipenses 1:21, olha o que ele ensina. Porque para mim, o viver é Cristo, mas o morrer é ganho. Que Deus nos ajude a alcançar esse grau de espiritualidade. Eu sempre digo aqui, porque você sabe que tem crente que tem medo de morrer. Você precisa de libertação, porque uma pessoa que tem certeza da sua salvação, ele não teme a morte. Por quê? Porque ele sabe que o viver aqui na terra é viver Jesus. Está em Cristo. E o morrer é ganho, porque lá no céu não vai ter dor, não vai ter tremor, não vai ter mais nada disso. Lá no céu vai ser gozo e pronto. O que mais nós desejamos é o céu, né? Quando alguém entendeu, eu não tenho um pingo de eu não tenho um pingo de medo da morte, não tenho. Se Deus, e eu espero que seja assim, né? Ou eu creio que eu vou ser arrebatado, ou um dia eu vou estar pregando aqui, de repente Jesus pode voltar e eu caio duro aqui, pum. Jesus me leva, minha esposa que vai ficar chorando, mas meus filhos, alguns irmãos que gostam de mim aqui também, vai chorar, mas de alguma forma vai trazer certo temor, né? Mas a minha oração é essa, que eu seja arrebatado ou que eu morra pregando a palavra de Deus. Que honra, hein? Vai ser uma honra muito grande. Então vamos lá, o ser humano tem medo da morte. Segundo medo que o ser humano tem é medo da vida, labuta diária. O ser humano tem medo da vida, no sentido das labutas diárias. Você sabe que o ser humano ele teme, enfim, ele tem pessoas que vão passando os anos, ele teme o dia da sua velhice, ele teme ficar velho, né, de idade. Outros, enfim, são tantos temores. Tem pessoas que têm medo de ficar desempregado, tem pessoa que tem medo, enfim, vai tantos medo, e a pessoa vai sendo tomada por essas coisas. Mas olha só o que Jesus ensinou, né? Olha o que Jesus ensinou. Mateus 10, 28 ao 31, Jesus ensina isso aqui, ó. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então Jesus falou para você não temer as coisas da vida, né? Não temer o homem, não. Você não deve ter medo do homem, mas sim temer ao Senhor, né? Olha só o verso 29, isso aqui é tremendo, ó. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil. Sabe o que significa ceitil? É uma moeda insignificante. É isso que significa ceitil. Significa quantia insignificante. Olha o que o texto vai dizer. Não se vendem 2 passarinhos por moedas, por uma quantia insignificante. Estou parafraseando, ó. E nenhum deles, olha lá, cairá em terra, sem a vontade de vosso Pai. Presta atenção.
Olha só o que Jesus está ensinando. Os passarinhos, ó, não se vêem dois passarinhos que se pode comprar com um valor insignificante. Olha o que está dizendo: Deus cuida deles, Deus guarda eles, Deus preserva eles. Olha o que a Bíblia diz: nenhum deles cairá em terra sem a vontade do Pai. Então, se uma coisa que eu compro por um valor insignificante, Deus tem um cuidado especial, o que dirá nós seres humanos que somos imagem e semelhança dele? Olha lá a continuação do texto, verso 30. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Irmão, Deus conhece cada fio de cabelo que está na minha cabeça. Olha o que a Bíblia está me ensinando, entendeu? Irmão, o fio de cabelo, você imagina quantos milhões de fios de cabelo você tem na sua cabeça? São milhões. Você já parou para pensar nisso? Deus sabe de cada um deles. Se hoje cair um fio de cabelo, Deus sabe a contagem dele. Aí olha o que ele ensina, verso de número 31. Aí Jesus vai ensinar, ó: não temais, pois mais valeis vós do que muitos. Aleluia. Então por que você está temendo as coisas da vida, temendo ao homem, temendo as ameaças, temendo o desemprego, temendo a crise, temendo o dia que vai vir, a velhice? Você está com medo disso por quê? Sendo que o Deus que você serve, a Bíblia está dizendo que não acontece nada sem a vontade dele. Tudo que acontece é pela vontade, ou perfeita, absoluta, né? Ou a vontade permissiva de Deus. O que é a vontade perfeita? É aquilo que Deus quer. E o que é a vontade permissiva? Tem coisas que Deus não quer, mas permite que aconteça. Mas se Deus permitiu, até nisso Ele está no controle de todas as coisas. Você vale mais do que 2 passarinhos que se compra por uma quantia insignificante. Deus, Ele cuida de você, Ele zela por você, Ele guarda você, Ele protege você. Aleluia! Então o ser humano, ele tem esses temores na vida. Por exemplo, tem pessoa que tem medo: o que vai ser de mim? Por exemplo, agora você está vendo que essa reforma tributária e, enfim, outras reformas aí da Previdência, né, da aposentadoria, tem pessoa que está com um frio na espinha, está com medo: o que vai ser de mim agora na minha velhice? O que vai ser de você? É o que está escrito em Gênesis 24:1. E Abraão era adiantado em idade, velho, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Quem cuida da tua aposentadoria é Jeová, é o Deus da providência. Nós não esperamos do governo corrupto e falido, nós esperamos do Deus que criou os céus e criou a terra. O Deus que cuida de passarinho não vai cuidar de nós, ora essa. Ele cuida das nossas vidas. Vamos lá. O ser humano, terceiro, o ser humano, ele teme o quê? Ele teme de não haver resposta. O ser humano teme das coisas, de as coisas não acontecer na sua vida. Vou repetir. O ser humano, ele teme por não haver resposta daquilo que ele busca. E segundo, ele teme de as coisas não acontecer na sua vida. Mais ou menos assim: nosso tempo está passando, minha vida não deu em nada. Os dias estão indo, olha, não fiz nada da minha vida. Os dias estão se decorrendo, olha só, e agora? O que vai ser de mim? Então as pessoas temem por não haver respostas à sua busca e temem das coisas que não aconteceram e que não estão acontecendo na sua vida. Vamos lá? Daniel, capítulo de número 10, versículo 12, ó a resposta de Deus. Daniel 10, 12 vai dizer assim, ó: glória a Jesus. Isso aqui foi, olha lá. Então me disse, o anjo Gabriel, né, disse para Daniel: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Ou seja, olha o que o anjo está dizendo. Daniel estava com medo, os dias estão se passando. Ele estava buscando em Deus, porque o povo, a nação, o povo de Judá, né, nação de Israel, do lado sul da tribo,
A Bíblia Sagrada vai dizer, o lado sul, né, das tribos, a Bíblia vai dizer que o povo estava cativo ali na Babilônia, e Deus havia falado que o povo ia perecer só 70 anos, passado disso eles iam ser repatriados para Jerusalém. E agora os dias, os meses, os anos se passaram, e Daniel viu pelos livros, né, pelos pergaminhos que na época eram feitos, a Bíblia, né, ele viu o livro de Jeremias, ele viu que o tempo da restauração, o tempo da restituição havia chegado. E ele começou a orar a Deus, invocar a Deus. Passa um dia, passa outro, passa uma semana, passa outro, e não vinha resposta. Ele já estava preocupado, ou seja, os dias estão se passando e nada acontece. Os dias estão passando e a minha vida continua na mesma rotina. Os anos estão passando, estou ficando velho, não conquistei nada na vida ainda. É o medo. Medo de não ter resposta, medo das coisas não acontecer. Mas aí vem um anjo do trono, da glória de Deus, Gabriel, que assiste do lado do Senhor. A primeira coisa que o anjo falou: não temas, porque a tua oração foi ouvida. E que mais? Eu vim, hein? E vim por causa das tuas palavras. Eu vim por causa da tua busca. E ali, ou seja, o anjo chegou e disse: ó, para aquilo que você estava buscando, tem resposta. E tem uma coisa: as coisas não estão paradas como você pensa. Deus estava trabalhando, aleluia, Deus estava trabalhando, aleluia. Então você veja, olha só, vamos lá, quarto medo que o ser humano tem. Esse aqui é terrível, ó. O medo de ficar só, desamparado, solitário. A solidão, em outras palavras, né? Solidão. O ser humano tem medo da solidão, tem medo de ficar só. E você sabe que existem pessoas que ele se sente tão solitário, ele pode estar ao redor de várias pessoas, de milhares de pessoas, mas ele se sente só, ele se sente sozinho, desamparado. Agora, e o ser humano tem medo disso, tem medo de ficar só. Eu já vi, presta atenção, eu já vi jovem, não estou falando de pessoas de mais idade não, eu estou falando de jovens. Eu já vi jovens dizer assim: eu tenho medo de ficar sozinho. Jovens, entendeu? Está começando a vida agora. Eu já ouvi isso de uma jovem que tinha acho que 17 anos, uma jovem, né, da parte da família da minha esposa, uma jovem bela, tudo, ela com medo de ficar sozinha e não arrumar ninguém, com medo da solidão, com a idade dessa, que negócio que é esse? E medo de ficar solitário, mas a Bíblia tem resposta para isso, olha só, João 14, o verso 1, 18, o verso 27, vai dizer assim, ó: não se turbe, essa palavra turbe, não se perturbe, não fique tribulado, é isso que quer dizer isso, ó. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Olha lá o que Jesus vai dizer, por quê? Porque você sabe que a partir do capítulo 13, da metade do capítulo 13, Jesus começa a anunciar a sua partida, ó, eu vou morrer, vou ressuscitar, mas eu vou ir para o Pai novamente. Aí a Bíblia diz que os discípulos ficaram com medo, os discípulos se abateram. Por quê? Porque Jesus é a figura, aquela figura paternal, aquela pessoa que estava ali e em tudo socorria eles. Todo tipo de problema que eles tinham, Jesus estava ali do lado para resolver. Aí agora pega Jesus e fala: vou morrer, vou ressuscitar, mas vou para o Pai. Eles ficaram apavorados. Aí por isso que Jesus fala: não turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Aí ele vai falar por que ele tem que ir para o Pai, né? Porque ele foi preparar a morada. Só que aí ele deixa uma palavra consoladora para nós, dizendo, ou seja, vocês estão preocupados em ficar sozinhos, em ficar solitários, em ficar desamparados? Olha o que Jesus fala: não vos deixarei, voltarei para vós. O que é ser órfão? É você ficar abandonado, sem ter quem olhe você, quem cuide de você. Só que Jesus falou: vocês não vão ficar desta maneira órfão. Você não é um órfão. Jesus falou: eu voltarei novamente para vocês. Olha aí o que ele fala no verso 27 do capítulo 14, ó. Aí ele diz assim, ó: eu deixo-vos a paz. Primeiro ele fala: não turbe vosso coração, não fique atribulado. Depois ele fala, ó, por quê? Porque vocês não vão ficar órfãos. E terceiro, eu deixo a minha paz. Aleluia. Quando você está indo trabalhar, Jesus só fala isso para você: vai com a minha paz.
Quando você vai deitar e dormir, diante de tantas coisas da tua vida, aí você fica pensando, não, pode dormir em paz. Por quê? Porque Ele deixou a paz para você. Pode dormir em paz. Olha lá, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, nem tenha medo. A paz de Deus que excede todo entendimento. O que é ter a paz de Deus, não como o mundo? Porque você sabe que o mundo, para ter paz, precisa estar tudo certo. Agora, a paz de Deus na nossa vida pode estar tudo errado, mas você tem paz. Você tem paz. Teve uma vez, presta atenção, isso aí foi na época, meu pai ficou enfermo, e alguém chegou para mim do médico, veio apavorado, desesperado. Olha, aconteceu isso, eu acabei de saber, estava no hospital, vi lá, teu pai vai ter que ser internado, e não sei o que, já estava quase matando meu pai. E a hora que ele falou isso, eu ouvi, falei, amém, tudo bem. Ele falou, mas você não vai ficar desesperado? Eu falei, não. Por quê? Porque ele deixou a paz. Sabe o que é ter a paz de Deus na sua vida? É que mesmo que as situações adversas te cerquem, mas você sabe que a qualquer momento Ele vai se levantar em teu favor. Você sabe que nunca fugiu do controle de Deus a situação da sua vida. E que tudo o que está acontecendo, Ele sabe o que está acontecendo, Ele sabe por que está acontecendo, para que está acontecendo, aleluia. E no final de tudo, Deus vai ser glorificado na tua história, na sua vida. Então, vamos lá. Quinto, que o ser humano, olha lá, o ser humano tem medo do quê? Olha só, o inimigo, ele quer lançar medo no ser humano. Para quê? Para você não fazer aquilo que Deus deu para você fazer, aquilo que na nossa vida nós temos que fazer. Você sabia que o adversário, ele tenta impor medo no ser humano, para que o ser humano deixe de fazer aquilo que Deus entregou na vida dele para fazer? Por exemplo, tem pessoas que viu a sua mãe ou seu pai sendo infeliz no casamento, separaram, teve uma vida dolorosa, e aquela pessoa contraiu aquele medo sobre si, e ela tem medo de casar. Ela tem medo de casar por quê? Tem medo de entrar num relacionamento, num casamento, por quê? De acontecer tudo o que aconteceu com os seus pais. Então, o adversário coloca medo para que as pessoas não venham fazer. Mas o que a Bíblia diz? Tudo que vier na tua mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Vamos lá, esse texto aqui é muito tremendo. O que Paulo, ele disse aos Atos, na verdade, Atos 18, 9 e 10, que Deus falou para Paulo, olha só. E voltando, não fique com medo da solidão. Jesus falou, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha só. E disse o Senhor em visão a Paulo, não quê? Não temas, mas fala e não te cales. Você está entendendo? Porque ele estava fazendo a vontade de Deus, aquilo que Deus deu para ele fazer, pregar o evangelho naquela cidade. Aí se levantou situações, o adversário colocou medo, tentando colocar medo nele. Ou seja, para que ele viesse recuar, para que ele não viesse fazer. E às vezes Deus coloca projeto na mão de pessoas, e a pessoa não faz por medo, e deixa de viver o que Deus tem para ela viver. Entendeu? Ela sabe que a direção de Deus, muitas vezes, de ela abrir o seu próprio negócio, ela sabe que a direção de Deus, Deus já orientou, Deus falou, mas ela tem medo, e não entra no negócio, não faz, por quê? Porque o medo inibe, o medo não permite que ela faça. Aí só que agora, você vê, o adversário tentando colocar medo em Paulo para ele não fazer. Só que aí o Senhor aparece e diz para ele, não temas, fala, em outras palavras, faz o que eu te dei para você fazer. Versículo 10, olha lá. Porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Então, quem sabe, situações estão querendo vir na sua vida para que você não faça. Aí você fala, não, eu não vou me envolver porque eu já me frustrei muito. Isso é conversa fiada.
Isso é espírito do medo tomando. Não, eu não vou fazer isso porque já tomei muita bordoada nessa vida. E aí a pessoa vai deixando que o espírito do medo, porque você sabe que o medo é um espírito, vai tomando conta da sua vida e ela deixa de fazer, ela deixa de colocar, né, em ação aquilo que Deus deu. Mas Deus falou para Paulo: não temas, não te cales diante dessa situação, mas fale, porque estou contigo. Ninguém vai lançar mão de você, ninguém vai fazer nada contra você. Aleluia, glória a Deus. Sexto, vamos lá. Quer ver só? Deixa eu profetizar algo aqui. O Salmo 90, 17, né, falando sobre a obra das nossas mãos. Você que estava temeroso, não querendo ingressar em algo, não querendo fazer algo, né, que é da direção de Deus. Olha o que o salmista Moisés disse: e seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, e confirme sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Deus vai confirmar as obras das suas mãos. O diabo, a circunstância, o medo não vai te calar. Não vai te calar, porque Deus está contigo. Eu já vi situações, né, de pessoas que foram frustradas em alguma área da vida. Ela fala: não, nem vou tentar. Ela pega um trauma, um medo, né? Nem vou tentar porque isso não é para mim não. Então isso é o inimigo impondo para que a pessoa não faça. Só que Deus está dizendo que está conosco. Sexta coisa que o ser humano tem medo. Isso aqui é coisa tremenda também. O ser humano tem medo de responsabilidade. Ele tem medo de responsabilidade. Não vou conseguir. Ele fala assim: não vou conseguir, é muita coisa para mim. Então existe isso, medo da responsabilidade. Existem homens da Bíblia que tiveram medo da responsabilidade, né? Eu já vi pessoas assim, presta atenção, o que é ter medo da responsabilidade. A empresa chegou e falou: você foi escolhido para esse novo cargo. Ela fala: não, eu quero ficar nesse aqui mesmo. Eu já vi. A pessoa fala: não, eu vou ficar nesse aqui mesmo porque é muita coisa para mim, eu não vou dar conta. Medo de responsabilidade. A pessoa tem medo de que não vai conseguir desenvolver aquilo que ela recebeu, aquela autoridade que ela recebeu. E na Bíblia mostra isso, quer ver? 2 Timóteo 1, 6 e 7. Olha só: por esse motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu um espírito de temor. Aqui temor é covardia, medo. Olha lá: Deus não nos deu um espírito de medo, mas de fortaleza, que é poder, de amor e de moderação. Por que Timóteo estava retraído? Porque estava havendo ali na igreja perseguições, e por ele ser de pouca idade, o que acontece? Tinha muitos líderes que tinham até mais capacidade do que Timóteo. Pessoas que era mais versada do que Timóteo, tinha graduação que Timóteo não tinha. Só que Paulo, instruído por Deus, falou: você que vai ser o pastor dessa cidade. Aí o que acontece? O Timóteo foi se retrair, não ficou com medo da responsabilidade, porque ali havia doutores, havia mestres, e diante também das perseguições que acontecia, das heresias, dos falsos mestres. Aí Timóteo falou: isso aí não é para mim não. Então ele ficou com medo de assumir a posição que Deus delegou para ele. Aí ele começou a se retrair, e o dom na vida dele, que estava em alta e estava em chama, começou a minguar. Olha o que Paulo fala: desperta. Desperta por quê? Porque estava dormindo. O dom de Deus estava minguando na vida dele, estava abafando. E o que fez com que abafasse o dom de Deus, o fogo de Deus? O medo. Às vezes existem pessoas aqui que Deus quer que você suba de nível espiritual, e você tem se retraído com medo. Porque a Bíblia diz: quanto mais dado mais é cobrado. E agora Timóteo está com medo. E aí, só que Paulo fala: Deus não te deu espírito de medo. O espírito que habita em você é o espírito de poder. Aleluia. Levante a mão direita que eu quero profetizar. Seu adversário tem tentado te atormentar com o espírito do medo. Deus está dizendo: você tem um espírito de poder. Aleluia. Receba esta graça aí no nome do Senhor. Quer ver? Olha só, pessoas que tiveram medo da responsabilidade. Não vou conseguir, é muito para mim, eu não tenho capacidade. Mas é por isso que Deus te escolheu.
Porque Ele chama quem é incapaz e capacita. Aleluia! É por isso que Ele te escolheu mesmo. Para que a glória não seja do homem, mas a glória seja de Deus. Aleluia! Levante a mão que vem uma profecia do céu. Deus vai te colocar em posições privilegiadas. E não temas a posição que Deus te colocará, porque Ele vai te capacitar. Ele vai te dar graça para você exercer. Aleluia! Glória a Deus. Deus seja louvado, hein? Que maravilha. Irmão, veio aqui, olha para você. Oh, não, isso aqui Deus não permitiu falar. É um testemunho, mas Deus não permitiu. Olha só. Em 1 Samuel 10, do 20 ao 22, olha o que aconteceu, o episódio que aconteceu com Saul. Ele teve medo, quer ver? Ó? Fazendo, pois, chegar a Samuel todas as tribos, tomou-se a tribo de Benjamim. E fazendo chegar a tribo de Benjamim, pelas suas famílias, tomou-se a família de Matri, e delas tomou Saul, filho de Quis, e o buscaram, porém... Você sabe que no capítulo 10, do versículo 1 ao 6, ele foi ungido como rei de Israel, né? Ele recebeu ali a unção de Samuel, só que agora o povo está procurando ele. E aonde que ele está? Está escondido, quer ver? Ó, versículo 22. Então, tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. Porque quando levantaram ele como rei, a hora que ele viu aquela nação, ele saiu correndo. Aí o povo começou a perguntar ao Senhor, será que ele era o rei mesmo? Olha lá, está escrito no texto. Ó. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. Correu, medo da responsabilidade. A hora que ele olhou aquele povo todo, ele falou, vixe, como que eu vou guiar esse povo todo? Ele era o primeiro rei, sendo ungido o primeiro rei de Israel. Grande responsabilidade. Nunca se tinha tido um rei em Israel. Humano, é claro. E agora, ele é ungido. Aí o povo, a hora que ia aclamar ele rei, cadê ele? Aí o povo começou a orar. Será que é ele mesmo? Aí olha o que a Bíblia vai dizer. E disse o Senhor, eis que se escondeu entre a bagagem. Estava escondido entre as malas, a bagagem do povo. Aí já pensou, irmão? O povo, porque quando você fala na figura do rei, você fala de alguém de autoridade, alguém que destemido, alguém de postura. Porque é um cargo de confiança. E agora, cadê o nosso rei? Ixi, está gelando, tremendo nas bases lá. Está com medo da responsabilidade aí? Porque você sabia que tem pessoa que... você sabia que tem homem que não casa com medo da responsabilidade de cuidar de uma mulher? Existe isso. Porque casou, aqui já vai, eu estou falando, semana passada foi da família, vou dar uma pincelada. É porque tem pessoa que tira a esposa de casa, né? Tira dos pais da mãe, da casa dos pais da mãe, e depois não quer arcar com a responsabilidade. Não tem glória a Deus agora mais? Aí não quer casar, por quê? Não. Medo da responsabilidade. Tomara que seja isso, né? Tomara que seja isso. Porque hoje em dia você sabe que é outros medos que, né? Vamos deixar esse assunto para outra hora. Então, olha lá, medo da responsabilidade. Vamos ver outro que teve medo de responsabilidade? Josué 1:9. A Bíblia vai dizer, né, que Moisés morreu. Olha o que Deus fala para ele. O meu servo Moisés é morto, agora passa esse Jordão e vai. Olha o que Deus fala para ele. Não temas, não te deixarei, não te desampararei, eu estou contigo. Por que Deus tem que animar Josué? Porque ele estava com medo. Por quê? Ele estava para substituir o maior profeta da história bíblica, Moisés. O homem que falava face a face com Deus. A hora que Moisés fala, eu vou embora, Deus vai me carregar para ele, nos braços dele, só que você vai assumir minha posição. O homem pegou e falou, o quê? Porque, presta atenção, assumir o lugar de Moisés não é para qualquer um. Porque Moisés é aquele que estendia a vara e Deus abriu o mar. É aquele que orava e Deus respondia. E se coloca alguém de nível espiritual para liderar o povo ia olhar para aquele líder e aquele líder ia sofrer. Ia sofrer demais, por quê?
Como que um povo vai obedecer um líder que tem... Porque o povo estava acostumado com um líder de um nível espiritual elevado. Agora chega qualquer batoré lá. Você pode ver, está no texto que eu estou falando, está na Bíblia. O texto vai dizer que o povo falou, ó, nós vamos te obedecer. Se vemos, assim como Deus foi com Moisés, seja contigo. Se Deus for com você como foi com ele, nós vamos te obedecer. Senão, não. Imagine o coração do homem. Só que Deus falou, olha o que Deus garantiu para Josué, assim como fui com Moisés. Você contigo também. Para ele eu abri o Mar Vermelho, para você eu vou abrir o Rio Jordão. Aleluia! Para ele eu fiz brotar água da rocha, para você eu vou parar sol e lua. Levante a tua mão, abre essa boca e dê um glória a Deus. Está com medo da responsabilidade porque Deus chama e garante. Deus chama e respalda. Deus chama e capacita. Ó, desceu um negócio aqui, hein? Oh, meu Deus do céu. E vamos lá, sétimo e último. Olha só, do que o ser humano tem medo. O ser humano tem medo de perdas, né? Tem pessoa que fica apavorada, tem fobia com isso. Olha só. Atos 27, 22, 25. Mas agora vos admoesto e que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. E porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas. Diga para duas pessoas, não temas. Diga, não temas. Aleluia. Importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Olha, portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim foi me dito. Creia que vai acontecer do jeito que Deus falou. Não tema o que te possa fazer o inimigo, porque Deus é na tua vida. Você sabe, presta atenção. Isso aqui eu também ouvi, o que eu estou pregando é coisa que a gente vê diariamente. Eu já vi assim, ó. É claro, presta atenção, é claro que você não deve ter prazer, não queira perder nada na vida. Claro que não. Mas eu estou dizendo, existem pessoas que ela tem um pânico exagerado, com medo de perder, e acaba se tornando o gigante da vida dessa pessoa, e consequentemente, quando a pessoa ela fica gigantando uma situação de tal maneira que, entendeu? Acaba acontecendo. O Jó falou, o que eu mais temia me aconteceu, que a pessoa fica tanto com aquilo, pensando naquilo, que aquilo se torna a vida dela. Então para com isso. Eu já vi pessoa, irmão, porque você sabe que tem pessoa que não tem caráter, tem pessoa que é sem vergonha. Por exemplo, eu já vi mulher aproveitar de marido, porque ela viu que o marido não vive sem ela, aí pisa em cima, faz o que faz, sabe que nunca vai abandonar e acaba pisando na pessoa. Quem já viu essa situação já? Ou só eu que vi isso? E vice-versa. Às vezes tem homem que vê que a mulher também, entendeu? Que a mulher tem medo. Aí ele pega, eu estou falando de pessoa que não tem caráter, pessoa sem vergonha. E quem faz isso é sem vergonha. Abusar do saber do que a pessoa teme. E abusa. Aí pega, aí qualquer coisa é ameaça. Ah, não, mas se você não fizer isso também... E fica ameaçando, e a pessoa vive naquele pânico. O que vai ser da minha vida sem ele? O que vai ser da minha vida sem ela? O que vai ser da sua vida sem Deus? É Deus que você precisa na tua vida. Aleluia. Ô irmão, o medo está caindo por terra hoje, hein? Vamos lá. Meu Deus. Vamos lá. O medo é perigoso. Segundo tópico, o medo é perigoso. Pode se tornar uma armadilha. Olha lá, o medo é perigoso, pode se tornar uma armadilha. Vamos lá, Provérbios 29, 25, olha o que diz o texto. O receio do homem, olha lá, o medo, né? Armará laços. Então, o medo é uma armadilha. A pessoa que fica com medo, desenfreado, extremo, se torna um laço na vida da pessoa, uma armadilha. Só que olha a continuação do texto. Mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro.
O que é auto-retiro? Retiro, porque quando você fala, vamos para o retiro, é lugar que você fica guardado. É lugar que você fica retirado, guardado, ninguém te vê, ninguém te acha lá. Então a Bíblia está dizendo que você não vai estar em qualquer retiro, você vai estar em auto-retiro, porque é em Deus, escondido em Deus. Então não deixa que o medo te coloque dentro de uma caverna. Não deixa que o medo fique te espancando. Você tem um Deus poderoso. Você tem um Deus que te ama. Aleluia. Eu profetizo nessa noite que Deus quebrará os laços do medo aqui neste lugar. Toda a armadilha do inferno. Aleluia. Meu Deus, isso é muito forte. Agora vamos lá. Da onde surge o medo? Por que as pessoas temem? Por que tem medo? Agora eu vou dizer aqui, isso é muito forte. É falta de relacionamento profundo com Deus. Falta de amor. Relacionamento de amor com Deus. É o que a Bíblia diz, 1 João 4,18. Vamos lá. 1 João 4,18, olha só. Na caridade não há temor. Aqui temor é medo, tá? Na caridade não há temor. Antes, a perfeita caridade lança fora o medo. Porque o medo tem consigo a pena. Pena que é castigo. E o que teme não é perfeito em amor. Então, preste atenção aqui. Da onde surge o medo? Da falta. Quando está falando aqui amor, caridade, está falando de um relacionamento profundo com Deus. Porque preste atenção, quando você passa a se relacionar com Deus por amor, por quem Ele é, quando você reconhece Ele na sua vida, você não se relaciona com Deus por medo, você se relaciona com Ele por amor. Vou te ensinar, presta atenção. Por exemplo, qual que é a diferença de se relacionar com Deus com medo de Deus ou com amor a Deus? Uma pessoa que tem medo de Deus, eu não estou falando temor, reverência à sua santidade, eu estou falando medo. A pessoa que tem medo de Deus é assim, eu não vou fazer isso porque senão eu vou para o inferno. Está com medo do juízo, por isso que está dizendo lá, ó, na caridade não há amor, na caridade não há medo. Antes a perfeita caridade lança fora o medo, porque o medo tem consigo a pena. Então a pessoa entendeu que ela caminha com Deus, muitas vezes ela faz alguma coisa por medo. O que é? Porque ela está com medo do juízo, mas não é por amor, pelo simples prazer de desfrutar da presença de Deus. Presta atenção, é muito diferente alguém que serve a Deus com medo de ir para o inferno e alguém que serve a Deus porque ama e reconhece o que Ele fez na sua vida. É diferente alguém que não faz algo porque tem medo da consequência, porque você sabe que tem pessoa que não faz algo porque tem medo da consequência que vai vir. Então ela tem medo. Agora é diferente de uma pessoa que não faz porque ama. Vou dar o exemplo, José. José não se prostituiu com a mulher de Potifar por medo ou por amor? Por amor. Olha o que ele falou. Ninguém estava vendo ele não falou de consequência. Ele falou, não vou me deitar com você, não vou adulterar com você. Por quê? Porque eu amo a Deus. Não pecaria eu contra o meu Deus. Relacionamento que ele tinha com Deus não era de medo, era de amor. Aleluia. Agora eu vou mostrar um exemplo bíblico. Tem pessoa que está boiando aí, está quase dormindo na cadeira. Vamos lá. Olha só, em Êxodo 20, 18 a 19, isso exemplifica o que eu estou falando. Ó. E todo o povo viu os trovões, e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando, e o povo vendo isso, retirou-se e pôs-se de Deus operando, e o povo ficou de que jeito? Olha lá, verso 19. E disseram a Moisés, fala tu conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. O povo estava com o quê? Com Deus? Medo de Deus. Não, já se viu o povo com medo de Deus? Agora, por que estava com medo de Deus? Com medo do juízo. Eles não se relacionavam com Deus por amor, se relacionavam com Deus pelo aquilo que Deus poderia dar. Estava com medo de Deus o castigar, como castigou Sodoma e Gomorra, com fogo e enxofre, como nas águas do dilúvio. Ele estava com medo de perecer, de morrer. Só que não se relacionava com Deus por ter paixão por Deus, prazer por Deus. Está vendo como é diferente? Agora eu pergunto, você serve a Deus por medo ou por prazer, ou amor? Aleluia. Vamos descobrir agora. Na verdade, nós vamos descobrir se é assim que servimos a Deus. Olha, vamos lá na continuação. Verso 20. É o verso 20 ou até o 19? Não, é o 20, Vaso. Vamos lá, verso 20.
Ó, e disse Moisés ao povo: não, que Deus veio para provar-vos, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Então por que o povo estava com medo de Deus? Porque o povo estava no erro. Então eles serviam a Deus e não cometiam certo tipo de coisas. Por quê? Porque se nós fizermos isso aqui, nós vamos sofrer a consequência. É mais ou menos alguém que já pensa: ó, eu não vou fazer tal coisa, que se eu pecar aqui, eu sei que Deus vai cobrar na minha saúde, vai cobrar na minha família. E a pessoa não faz por isso, mas não faz com zelo e amor e fidelidade a Deus. Olha a diferença. Grotesca, né? Então por isso que a Bíblia está dizendo que aquele que tem medo não é perfeito em amor. Aleluia. Só que a Bíblia diz que o amor lança fora o medo. Aleluia. O amor, quando você se relaciona com Deus, quando você tem paixão por Deus, o que você faz com medo? Sai daqui que eu tenho um Deus poderoso que cuida de mim. Aí você não teme o dia de amanhã, você não teme passado, você não teme presente, você não teme o homem, você não teme capeta, você não teme inferno, você não teme solidão. Por quê? Porque Deus é maior na tua história. Aleluia. Profetiza para 3 pessoas: Deus é maior na tua vida. Profetiza, vai, Deus é maior, Deus é maior. Olha aí, ó. Vamos lá. Eu descobri alguém na Bíblia. A história que eu li para os irmãos. Vocês sabem que hoje eu não estou pregando expositivo, hoje eu estou pregando tematicamente. Por isso que eu usei um texto e não vim discorrendo dele. Não estou pregando expositivo, estou ensinando temático. Só que eu usei aquele texto de Mateus 14. Então, como eu usei aquele texto, a Bíblia diz que Pedro teve medo, né? E Pedro era medroso. Pedro era um homem, era um cabra que tinha medo. Vamos ver isso? Mateus 26, 58, 69 e 70, o verso, né? Capítulo 26, versículos 58, 69 e 70. Diz assim, ó. Vamos lá, filho. E Pedro o seguiu de... Quem tem medo serve a Deus de que jeito? Presta atenção. Quem tem medo serve a Deus de... Ó. Até o pátio do sumo sacerdote, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Por quê? Porque você sabe que Jesus estava sendo crucificado. E a hora que ele viu que Jesus estava sofrendo, ele pegou o quê? Estou fora disso daí, quero sofrer não. Ó, tá vendo? Como existem pessoas que quando você prega o evangelho das rosas, do milagre, da bênção, ele vem. Quando você fala, tem que renunciar a pecado, o evangelho... Aí fala, quero nada. Aí começa a servir Jesus de longe. Por quê? Medo. Medo. Olha lá. Ora, Pedro estava sentado fora do pátio. E aproximando-se dele uma criada disse, tu também estava com Jesus do Galileu. Olha o que ele vai falar. Mas ele, diante de todos, negou Jesus diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. Depois, você sabe que ele negou mais 2 vezes. Não sei quem é ele não. Não tenho nada a ver com esse homem aí. Porque ele estava com medo de morrer. Estava com medo de sofrer. Estava com medo de padecer. E o medo fez com que ele caísse. Eu não falei que o medo faz com que as pessoas declinem e caiam? Só que eu digo para você, aleluia, o medo tem cura? Tem. Pedro venceu o medo da vida dele. E você, que há muito tempo vinha sendo bombardeado com medo, você vai vencer os teus tremores hoje aqui. O medo, o espírito do medo já bateu em retirada há muito tempo, porque o poder da palavra está te alcançando aqui nessa noite. Você vai ter intrepidez, você vai ter confiança naquilo que você faz. Tem pessoa que tem medo de perder o lugar, tem medo de perder isso, tem medo de perder aquilo, tem medo de tudo. Só que nessa noite Deus vai te dar é poder, é autoridade, é graça. Aleluia. Olha só, irmão, coisa tremenda. Aleluia. Pedro venceu o medo. Qual que era o medo dele? Sofrer, correto ou não? O medo dele era sofrer, era ser morto, crucificado com Jesus. A história, antes de eu ler aqui a referência bíblica, a história diz que Pedro morreu de que jeito? De cabeça para baixo, crucificado. Por quê? Quando foram crucificar ele não estava com medo de ser crucificado? Quando foram crucificar ele falou, ó, me vira de ponta cabeça aí, de cabeça para baixo, por quê? Eu não sou digno de morrer como meu Senhor.
Como que um homem que estava com medo seguia Jesus de longe, agora está dizendo, eu quero morrer pior do que ele morreu? Me explica isso. O medo bateu em retirada, porque o amor de Deus estava entranhado na vida dele. Relacionamento profundo com Deus. Existem pessoas que têm servido a Deus por medo. Só que você vai aprender que temos que servir a Deus por amor da sua presença. Você não tem que servir a Deus com medo da consequência que isso vai te trazer se você se afastar. Você tem que servir a Deus porque você ama Ele, quem Ele é. Eu estou tomado pela glória aqui, hein? Olha só, vamos ver se Pedro venceu ou não venceu. Atos 5:41, vamos lá. Estou encerrando. Ó. Retiraram-se, pois, da presença do conselho os apóstolos, regozijando-se de terem sido julgados, dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. No Mateus, ele está fugindo, seguindo de longe, negando por causa da afronta. Agora, por causa da afronta, ele está sorrindo, se alegrando e dando glória a Deus, porque ele venceu os temores da vida. E como que ele venceu? Sabe por quê? Porque Jesus sabe tratar do medo de cada um. E como que ele trata? A Bíblia diz que os discípulos no cenáculo estavam todos trancados com medo dos judeus. Quem que apareceu no meio deles? Jesus apareceu e falou, Pai seja convosco. Aí depois a Bíblia diz que passa o capítulo 20, chega o capítulo 21. Aí Jesus aparece na beira da praia, do mar. Aí o Pedro e com mais 7 estavam pescando. Aí Jesus fala, pegou alguma coisa? Não tem nada não. Jesus falou, joga à direita do barco. Pegaram 153 grandes peixes. Aí João pegou e viu que aquilo não era normal. Falou, é o Senhor. Pedro, que estava com poucas roupas, se cobriu, estava com roupa de pescador, se lançou nas águas e foi nadando. Chegou na beira da praia até o Senhor. E ali quando o Senhor, ele chegou perto do Senhor, a Bíblia diz que tinha uma fogueira, tinha peixe e pão. Aí Jesus pegou e falou, vem cá. Vem aqui do meu lado. Jesus deu pão para ele, Jesus deu peixe para ele, Jesus aqueceu ele com um calor. Olha como que ele trata do medo. Ele trouxe, deu carinho, deu cuidado. Olha como que ele trata. Eu sei que você está apavorado. Aí Jesus pega e fala assim, tu me amas? Ele tinha acabado de negar, estava destruído, porque ele servia a Deus por medo. Só que agora, Jesus perguntou, tu me amas? Ele falou, eu te amo. Aí Jesus pergunta a segunda vez, tu me amas? Ele falou, Senhor, eu te amo. Aí pela terceira vez, Pedro, tu me amas? Tu sabes de tudo. Tu sabes o quanto eu o quê? Pedro falou, aquela vez eu pisei na bola, falei grande, mas agora meu coração está cheio de amor, está cheio de amor. Receba amor no teu coração aí, quer ver, ó? Põe aí Romanos 5,5, olha o que a Bíblia diz. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Seja cheio do amor de Deus na tua vida. Oh meu Deus do céu. E por que receber amor? Sabe por quê? Olha o que está escrito lá. É por isso que eu digo, olha o que o Paulo vai dizer em Romanos 8. Quem me afastará do amor de Deus? A perseguição, a fome, a nudez. Aí ele vai falando dos tremores da vida, do que o ser humano teme. Ele fala dos principados, da potestade, da altura, da largura, do comprimento. Ele fala de tudo. Aí ele fala, em todas essas coisas somos mais que vencedores, porque nada me afastará do amor de Deus. Aleluia! É tempo de amar. Que o teu coração seja inflamado pelo amor de Deus. Se relacione com Deus por paixão. Não faça a tua caminhada com Deus ser um peso. Eu glorifico a Deus quando eu sei que uma pessoa está amando a Deus. É quando ela fala assim, meu Deus, não vejo a hora de chegar ao culto, não vejo a hora de, entendeu? Ela quer estar envolvida na obra, quer estar envolvida com Deus, por quê? Porque ama. Então ela respira a Deus, ela ama a Deus, ela tem prazer em Deus, ela se deleita no Senhor. E agora vamos lá, para encerrar, como vencer o medo? Agora vamos aliviar. Como que eu venço o medo? Primeiro, entender que eu tenho um dono. Para se vencer o medo, você tem que entender que você tem dono. Preste atenção. Quando você pega, eu vou falar da linguagem contemporânea. Quando você compra aquele celular, o iPhone, qual que é o número que está? 7, né?
Você trata ele de qualquer jeito? Você trata ele com carinho, porque pagou caro. Quando você compra aquele carro 0 quilômetro, você trata ele de qualquer jeito? Principalmente quando você compra zero, você quer lavar toda hora, quer adornar ele. Por quê? Porque você pagou caro, um grande valor. Então, quando você... presta atenção, quando você é dono de uma coisa, você pagou o preço pelaquilo, você sabe quanto vale. Você sabe o quanto vale. Então, quando você sabe o quanto vale, porque você pagou o preço, você vai deixar, ou seja, aquele bem que você comprou de qualquer jeito, o que você vai fazer com ele? Vai cuidar. Então entenda, você tem dono. Você tem dono, ele não te largou, ele não te abandonou, ele não te deixou. Pagou um alto preço, não foi prata nem ouro, foi sangue da cruz. Então você tem que entender que você tem um dono. Há um Deus que é dono da sua vida. Olha lá, olha o que Davi falou. O Senhor é o meu pastor, ele é meu dono. O Senhor é o meu pastor, nada, absolutamente nada me faltará. Aleluia, profetiza para pelo menos uma pessoa: não vai te faltar nada, não vai te faltar graça, amor, presença, não vai te faltar providência, não vai te faltar cura, não vai te faltar salvação, não vai te faltar milagre, não vai te faltar. Quem pode dar um glória a Deus? O Senhor é o meu pastor. Como que eu venço o medo? Entendendo que eu tenho um dono. Você não está aí como qualquer que está andando, entendeu? Como uma pessoa perdida, que não tem eira nem beira, que não sabe para onde vai. Você tem um dono, alguém que zela por você, que cuida da sua vida. Vamos lá, Lucas 12, 32, diz assim o texto: não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Que forma carinhosa. Por que ele fala não temas, ó pequeno rebanho? Por que ele fala pequeno rebanho se é tão grande? Porque as coisas pequenas nós tratamos com mais carinho. Veja, quando teu filho está com 12 anos, é cinta que vai, tapa na cabeça. Ixi. Agora vê que o seu filho pequeno que você faz. Amor, às vezes ele até bate. Ai, que lindo. É ou não é? Criancinha de 1 ano. Então, quando ele usa esse termo aqui, ó pequeno rebanho, é com alguém que cuida de você como uma menina dos olhos dele, aleluia. Ó meu pequenino rebanho, eu dou carinho, refrigera a tua alma, eu te levo às águas tranquilas. Irmão, será que dá para ficar mais crente com uma palavra dessa ou não? Vamos lá, segundo coisa que me faz, vou falar só 2 coisas. Primeiro, o que me faz vencer o medo? Entender que eu tenho um dono, o Senhor é meu pastor. Segundo, descansar em Deus. Descansar em Deus, na pessoa de Deus, em quem Deus é. Quem Deus é? Soberano. Quem Deus é? O Criador dos céus e da terra. Quem o Senhor é? Aquele que manda no céu, na terra e até debaixo da terra. Porque quando meu Deus manda, até o Satanás tem que obedecer às ordens dele. Olha o que está escrito, Isaías 43, 1 e 2, estou encerrando. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, aleluia. Que lindo, irmão, olha que versículo apaixonante, tu és meu. Olha, o amor de Deus. Então por isso que o João está falando que o amor de Deus lança o temor fora. Porque Deus nos ama, e a maior prova disso é que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha a vida eterna. E nós devemos amar Ele. Por quê? Porque primeiro Ele nos amou. Olha lá, versículo 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti, aleluia. É nas águas, é nos mares, é no fogo. Deus te guardará em todo tempo, Deus te livrará, aleluia. Descansa no teu Deus. E para encerrar, agora você vai dar o brado, hein? Isaías 41, 10, para vencer o medo, vamos lá. Não temas,
porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Levante as duas mãos bem alto e diga assim comigo: não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Bate na mão do teu irmão e diga: não temas. Meu Deus, que maravilha!